Boa noite. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer imensamente a todos vocês por terem vindo hoje à noite aqui conosco. Gostaria de agradecer de forma muito especial nossa querida diretora Neca Chaves Bunlai e dizer para ela que, primeiro, que é um enorme prazer, né, estar aqui e que toda vez que ela me convidar eu virei, porque tenho com a família dela, com o professor Pedro, com a professora Reni, uma enorme gratidão, bem como com o meu querido amigo Fernando. Portanto, me sinto em casa e me sinto sempre no dever, na obrigação prazerosa de estar aqui em todos os momentos. Mas hoje é um dia especial, seja porque nós estamos, de alguma forma, nesse ciclo, né, de inauguração, de abertura de uma instituição, de um instituto, de uma faculdade, mas que carrega junto todo um histórico que se reflete naquilo que se pretende ser. E se pretende ser baseado numa qualidade daquilo que se costumou construir. E para mim é um prazer enorme poder estar participando em cada um dos momentos desse processo em curso. Além disso tudo, falar do assunto que eu mais gosto, quer dizer, o que está acontecendo no mundo hoje. E, a partir do que está acontecendo, como que a gente pode tentar entender algo que é demasiadamente complexo. Podemos passar, por favor? Não sei quem está me ajudando ali. Deixa eu começar com uma coisa que nós vivemos numa sociedade em transformação muito rápida. Isso aí todo mundo tem clareza, ninguém discute isso. Mas a velocidade e a radicalidade das mudanças fazem com que a gente viva um momento muito interessante, que talvez seja na experiência humana a primeira vez que a gente não consegue, com clareza, separar o que é passado, o que é presente e o que é futuro. É estranho dizer isso. Estou só dizendo o seguinte, que se alguém tirasse uma fotografia do presente, e nós estamos fazendo isso o tempo todo nós estamos olhando para o presente e tirando fotografias. Nós vamos observar que o presente, dada a dinâmica transformadora, o presente contém elementos muito fortes de um passado que ainda não foi embora e contém elementos evidentes de um futuro que não chegou completamente. Então, a gente quase que embaralhou o que é passado, o que é presente e o que é futuro. Então, nós temos um cenário do presente que contém, pela rapidez das transformações, evidentes sinais de um passado que se recusa a ir embora, porque foi muito rápido. E temos evidentes sinais de um futuro que chegou, mas não chegou completamente. Esse desafio de, estando no presente, olhar para o futuro, o ser humano faz há muito tempo. Eu vou tomar um muito singelo caso. Me ajuda a próxima? Alguém lembra disso? Só os menos jovens. Essa família chama-se família Jetsons. Esse programa ele foi criado no ano de 1962 e 63. Circula por aí uma informação equivocada, e eu não vou fazer nenhum equívoco aqui, de que a família Jetson seria 2019. Alguém soltou esse boato, uma fake news, não é verdade. Rigorosamente, isso é uma produção da Hanna-Barbera, para quem tem essa memória desse nome, e o que se pediu para quem construiu o cenário do futuro foi que fizessem 100 anos depois. Então, em tese, quem trabalhou na preparação em 62, 63, estava se referindo em tese, a 2062 e 2063. O que importa, se alguém se lembra de um outro, ele era um contraponto ao Flintstones. Os Flintstones eram o mundo do passado, e aí a Hanna-Barbera, que é um programa também, só os menos jovens vão lembrar, que passou na TV Excelsior. Para quem não lembra, não tem problema, é sinal que é mais jovem, mas a TV Excelsior era o canal 9 em geral, a Record era 7, o Globo era 5. E tinha mais um que acho que era Tupi, era 4, mas memória infantil. Bom, Jetsons, quem estamos lá? Aquele ali, começando do pai, o chefe da família,
ele chamava George Jetson, ela, a esposa, chamava Julie, ele, o menininho que era o centro, era o Earl, ela era a June, e o cachorrinho era o Astor, e falta alguém. Se alguém lembrar da história, a empregada doméstica, que era a Rose. A Rose, que eu tinha pego outra figura que tinha a Rose, não tem a Rose. Bom, o que o pessoal em 62, 63, em 1962, imaginava do futuro? Aí, provavelmente, eles estavam saindo pela manhã, ele passava na escola, era o preâmbulo, soltava o filho, que descia numa cadeirinha, ia para a escola, depois soltava outra filha, o cachorro trazia para... Bom, como que nós, seres humanos, imaginávamos o futuro? Tudo iria ser pelo ar, né? O deslocamento ia ser muito mais rápido, em 62. Bom, alguém tem ideia? Eu não sei Campo Grande, mas eu imagino o que é um ônibus de São Paulo para Campo Grande. Deixa eu falar de São Paulo-Rio. Aquela aviação Cometa e outras, única, que faziam São Paulo-Rio, na década de 60, esse era um trajeto feito de 4 horas e meia a 5 horas na década de 60. Hoje, são 7 horas. Avião que saía na ponte aérea de Santos Dumont para Congonhas fazia em 45 minutos. Hoje é 1 hora. Veja, por algum motivo, do ponto de vista velocidade de deslocamento, a gente errou. O tempo médio de deslocamento numa metrópole na década de 60, entre o trabalho médio, variava, médio, eram 25 minutos. Hoje é 1 hora e 10. Então, terminantemente, quem previu o futuro imaginava uma sociedade em que o deslocamento ia ser muito mais rápido. Bom, se vocês lembrarem a família Jetson, em momento nenhum aparece eles comendo, porque eles tomavam pílulas. Tomavam pílulas porque, supostamente, no futuro, né, seja 2019, seja 2062, eles imaginavam que as pessoas, a medicina ia chegar a um ponto que ia saber exatamente qual é a dosagem de potássio, cálcio, ferro, colocar aquilo numa pílula e você iria ingerir. Ficavam todos magrinhos. O que aconteceu com o futuro? Nada disso, nós não ficamos magrinhos. E mais, cada vez mais nós queremos comer produtos orgânicos e pagamos mais para termos produtos orgânicos. Bom, e a Rose? Quer dizer, a automação, quer dizer, eu tinha agora alguém que fazia os serviços domésticos, mais ou menos deu certo. Se alguém lembrar de alguns capítulos, o George, ele era funcionário numa empresa que o chefe dele ficava o tempo todo tomando banho de sol artificial, né? Então, em alguns pontos os Jetsons acertaram, em outros não. 62, 63. O que houve? Qual foi a grande transformação? Próximo, por favor. Claro que nós estamos numa era de mudanças, não há dúvida. As coisas estão mudando a olhos vistos, estão mudando do dia para a noite, estão mudando muito rapidamente. Mas será que essa é uma boa definição, dizer que nós estamos numa era de mudanças? Acho que não. Próximo. É muito mais do que isso. Nós estamos vivendo uma mudança de era. Isso não é nada simples. Quando há uma mudança de era, são poucos momentos da história da humanidade que a gente pode classificar como uma mudança de era. É preciso que tenha um fato absolutamente transformador, que você deva ser capaz de sintetizar o que mudou e que faz com que a nossa vida e o nosso cotidiano se modifique radicalmente. Não muda só a economia, não muda só os costumes, não mudam só os nossos hábitos, mudam nossos comportamentos, muda o nosso dia a dia. Qual é a grande transformação? Primeiro que ela é tão grande, tão profunda, tão rápida, que é difícil sintetizar. Mas se você for forçado a sintetizar, eu diria isso. É a primeira vez que nós temos uma sociedade onde a informação está totalmente acessível, ela é instantânea e ela é basicamente gratuita. Alguém com razão vai dizer, mas ainda não é totalmente. Não é, mas vai ser. Instantânea ela é. E se não é gratuita, vai ser. Ponto. Caminhamos de forma muito acelerada para isso. Bom, o que isso muda? Literalmente, muda tudo, né?
Assim como muda o banco, imagine quais são as consequências para o tema que nós vamos falar hoje, que é a questão da escola. Não há uma única definição da escola. A escola é algo muito antigo. A escola vem da época dos gregos, vem da época de Platão, vem da época de Aristóteles. Mas, digamos que uma definição grosseira de escola, que, consequentemente, impacta na definição do professor, é imaginar que a escola é o local no qual eu transmito informações. Alguém de bom senso diria, mas é mais do que isso. Eu sei que é, mas definições são simplificações. Se alguém dissesse, simplificadamente, que a escola é o local onde se transmite informações, a pergunta é o que se faz com uma figura, um ente, cujo papel é transmitir uma coisa que está totalmente disponível, que é gratuita e que é instantânea. Alguém diria, com toda razão, que se ela se limitar a ser um local que transmite informações, ela gradativamente, de forma acelerada, perderá a sua função. E por que isso acontece? Como que a gente lida com isso? O que está em transformação? Se você quer entender o que está transformando, é um problema de gerações. Tente entender o que alguém mais novo faz de forma muito diferente de alguém menos novo. Isso não pode ter nada mais evidente. É absolutamente evidente. Vem aí uma geração, e essa geração já está... Lembra daquela história do presente que contém o futuro que já chegou, o passado que não foi embora? Uma geração que tem características muito diferentes. E se você adotar os mesmos princípios de aprendizagem, se você adotar as mesmas metodologias, se você adotar as mesmas ferramentas, mesmo que você seja, e somos, competentes, o resultado pode ser negativo. Porque o objeto com que você está lidando, que é o jovem, que é o educando, já não é o mesmo. Quais são essas características? Entre elas, aquilo que certamente os menos jovens não conseguem fazer, que é a multitarefa, fazer várias coisas ao mesmo tempo. Para quem tem filho, para quem tem neto, para quem tem sobrinho, para quem tem vizinho. Por algum motivo, nós criamos uma sociedade onde as crianças e os jovens vêm com uma característica inerente de ter uma relativa capacidade de desenvolver muitas tarefas ao mesmo tempo. Isso é bom ou é mau? Eu não sei a priori. É uma característica. Um papel importante no educador é ele evitar ficar julgando certo e errado. Se ele cair nessa armadilha, ele não vai para lugar nenhum. Ele constata o fato. É claro que temos, sim, um grupo de faixa etária mais jovem que tem uma característica forte, marcante, de desenvolver várias tarefas ao mesmo tempo. Isso é bom ou é mau? Não sei. A priori eu não sei. O que eu posso intuir é que, se ao fazer várias tarefas ele fizer todas mal, certamente o resultado é negativo. Aí, vamos ver em que contexto social isso se dá. Próximo, por favor. Da mesma forma como a gente tem premonições, quer dizer, o que alguém imagina como foi o futuro, às vezes acerta, às vezes não acerta, é muito honroso falar um colega, porque Einstein foi o Einstein, mais do que um físico, é um ser humano. Ele tem uma frase, algumas frases dele não são boas, essa é muito boa. Ele morre em 1955, portanto, 7 anos antes dos Jetsons. Mas ele tem uma frase muito interessante, onde ele faz uma separação entre o que é educação e o que é ensino. Isso não vai contra o ensino. O ensino é parte importante do processo educacional. Mas ele separa uma coisa da outra de uma forma brilhante. E ele diz que educação é aquilo que fica depois que você esquece o que aprendeu. Olha que interessante. Às vezes você diz, eu já não lembro nada do que eu aprendi em história no ensino médio. Você pode dizer essa frase porque você está querendo dizer algo que você não lembra de tudo. Mas você foi educado, à medida que aquele conjunto de informações que você teve
permite que você tenha uma visão de mundo. Mesmo que você não lembre com exatidão quando ocorreu tal episódio ou quem foi tal personagem, aquele processo de construção que você teve te educou. Educou e te deu uma visão de mundo. O que fica? Educação. O que fica? É o conjunto do processo que foi associado ao processo educacional. Isso é muito importante, especialmente porque esse mundo em transformação, ele é um mundo que vai mudar de forma radical a economia. E a economia tem como consequência o trabalho. E o trabalho tem como consequência quais são os ofícios, quais são as ocupações, quais são as oportunidades e que tipo de característica você imagina que um cidadão, ou que um futuro formando, ou que um profissional precise ter para enfrentar os desafios que nós vamos ter. E o que a gente vai perceber é que a gente mudou de forma radical o que era, do que é e do que vai vir a ser. Próximo, por favor. Vejam, aquela primeira figura é onde você tem aqueles momentos de mudança de era. Aquilo é Galileu. Galileu é começo do século XVII, é 1600 e pouco. E Galileu tem o marco fundamental, essa é a época que a gente estudou no ensino médio, o Renascimento, as novas descobertas, novos mundos. E Galileu, ele tem o papel simbólico de ter sido o costurador, a síntese daquilo que se chama hoje método científico. Não que não houvesse método, os gregos tinham método, a observação, a lógica, mas eles não tinham uma coisa fundamental que se cristaliza com Galileu, quer dizer, algo para ser verdade científica tem que passar por um crivo de uma coisa chamada método científico. Aquilo que simbolicamente aparece ali, a Torre de Pisa, que supostamente isso não aconteceu, supostamente Galileu, para provar que dois corpos com massas diferentes, jogados numa mesma altura, se eu desprezar a resistência do ar, eles caem igualmente, era uma forma de você usar a experiência como critério de verdade. Portanto, com Galileu você tem aquilo que se chama a consolidação do método científico. Vejam, deixa eu fazer um parênteses. É muito importante não confundir verdade com verdade científica. É possível uma coisa ser verdade e não ser verdade científica. Mas como uma coisa pode ser verdade e não ser verdade científica? O exemplo mais clássico é assim, vamos supor que você tenha uma fé muito forte, acredite, que haja vida em outro planeta. Você pode até ter razão, pode existir vida em outro planeta, portanto, em tese, é possível que isso seja uma verdade, mas não é uma verdade científica, porque a verdade científica pressupõe que, além da sua lógica e da sua consistência, que aquilo tenha sido provado com as réguas da ciência. E não foi provado, até hoje, que se saiba, até hoje à tarde, que tenha vida em outro planeta. Portanto, aquilo que é uma verdade pessoal pode não ser uma verdade científica. Portanto, o conhecimento é algo muito mais amplo do que o conhecimento científico. E é muito ruim quando se confunde essas duas coisas. Conhecimento é uma coisa ampla, que entram a sua fé, aquilo que você está convicto, aquilo que você acredita, aquilo que você supõe legítimo, mas não use como conhecimento científico. Conhecimento científico pressupõe que você tenha uma comprovação experimental. Aquele sujeito da esquerda, ele morre em 1642, que é o Galileu. É o mesmo ano que nasce o do lado de cá, que se chama Isaac Newton. Isaac Newton vai um passo além de Galileu. Ele diz, não só a ciência serve para atestar que algo é verdadeiro à luz do seu método científico, como Newton desenvolve uma ferramenta matemática importante, que é o cálculo diferencial integral, que faz com que eu escreva leis que dizem como a natureza se comporta. Então, quando eu tenho uma lei, a lei da mecânica, ela vai dizer não só qual é o corpo que chega antes, eu posso simular.
Por quê? Porque a natureza segue leis, leis que o formalismo que ele desenvolve permite escrever. Aí eu descubro que eu posso ter leis não só para mecânica, mas eu posso ter lei para termodinâmica, como que o calor se comporta de um corpo para outro. Eu posso ter leis sobre o eletromagnetismo, que dizem como que eletricidade e magnetismo se conectam. Eu posso ter leis sobre... A importância das leis é que eu saio do campo de uma ciência, em tese, abstrata, para produzir equipamentos. E o primeiro equipamento que se produz, o mais relevante equipamento que decorre dessa ciência é a máquina a vapor. A máquina a vapor, desenvolvida não por acaso na terra de Newton, que é na Inglaterra, ela era usada para extrair água das minas. Lembrar que, nessa época, o Império Britânico começa a desenvolver muito rapidamente, há uma demanda enorme de energia. A energia, nesse momento, não é só, mas é muito forte, carvão mineral, e quando eu extraio o carvão de mina, surge água. E água é um problema, impureza, é prejuízo, é má qualidade. Então, para extrair água, antigamente eles usavam baldes, filas de pessoas puxando baldes. Com a máquina a vapor, que decorre da aplicação da termodinâmica e da mecânica, eu consigo extrair água, portanto, eu tenho carvão mais abundante, mais barato e infinito na época. Com isso, você tem uma energia que dá propulsão para um grande império, que é o Império Britânico. Bom, o que tem como consequência isso? Eu não uso a máquina a vapor só para tirar água. Com ela, eu posso criar uma locomotiva, eu posso criar um automóvel, eu posso criar indústria, eu posso criar a fábrica. Eu tenho o quê? A Revolução Industrial. Próximo, por favor. A máquina a vapor dá origem àquela figura ali que já representa os séculos posteriores, particularmente os séculos XIX e XX. Uma parte aqui nasceu no final do século XX, né? Outros já nasceram no século XXI, e nós estamos falando, tentando entender quem nasceu no século XXI. Mas no século XX, que foi o século que a imensa maioria aqui nasceu, alguns no finalzinho do século XX, alguns mais para o meio do século XX, o que importa é que o século XX foi o apogeu disso tudo que nós falamos. A máquina a vapor fez a Revolução Industrial teve várias fases, e o século XX, gente, é fantástico. É fantástico. O século XX, nós entramos no século XX com uma expectativa de vida de 40, nós seres humanos, de 42 anos, e terminamos o século XX com uma expectativa de vida de 76 anos. E já estamos beirando 78 em direção aos 80. E logo, provavelmente, isso vai continuar crescendo. E tomara que sim. Mas vejam, o século XX, a gente começa com índices de pobreza alarmantes, a gente se esquece disso, e chegamos ao final do século XX, não diria com a miséria superada, mas com bastante controle sobre uma parte significativa do planeta, onde a gente praticamente pode dizer que erradicou a fome. Continuamos com gravíssimos problemas, e particularmente no Brasil, incluído, mas certamente, por sinal, fazendo de novo outro parênteses, eu vou fazendo vários, a gente fala de fake news como sendo, fake news, nós vivemos o maior dos fake news. Quem assiste televisão, ouve rádio ou conversa com seus amigos no ambiente de trabalho, tem absoluta certeza que nós estamos vivendo o pior momento da história da humanidade. A começar disso, essa é a maior fake news. Jamais a humanidade viveu um período tão tranquilo. Nós não temos praticamente guerras, nós chegamos a níveis de qualidade de vida que nós nunca tivemos antes, nós estamos com a expectativa de vida absolutamente surpreendentemente alta. Claro que temos problemas, inclusive porque vamos viver muito, e, portanto, vamos aparecer doenças que não apareceriam se morrêssemos antes. Vamos ter problemas decorrentes que há uma oferta de alimentos que jamais tivemos tão alta como temos hoje. Temos facilidades, em tese, para a vida cotidiana que nós não tínhamos antes, mas não é verdadeiro. Se você ligar a televisão, você vai ficar imaginando que a gente está vivendo o caos. Não. São problemas reais, ninguém está mentindo, mas o grosso como um todo é uma mentira. Certamente, o mundo como um todo
ele tem muito mais perspectivas hoje de resolver problemas que nós definitivamente não tínhamos antes. E isso se constrói. Se você quiser, desculpa fazer essa imagem assim, mas se no passado, a cada pessoa que fosse picado por uma cobra no meio da mata, se cada pessoa que fosse perseguida por um leão numa savana qualquer, a cada questão familiar que fosse resolvida na base ou da facada ou do porrete, saísse instantaneamente na televisão, as pessoas imaginariam que a vida delas... Nós tivemos epidemias gigantescas que destruíram 1/3 da população da Terra. Nós vivemos, ainda no século XX, 2 guerras mundiais que, se aquilo fosse filmado ao vivo, como hoje em suma, é verdade que temos graves problemas, ninguém está mentindo sobre isso, mas, certamente, a abordagem geral dá uma ideia de que a gente não fez grandes avanços, e o século XX, em particular, fez. Nós começamos o século XX com 4 ou 5 profissões. No século XX, as pessoas podiam ser professor, nível superior, ou podiam ser engenheiros, ou podiam ser advogados, ou podiam ser médicos. Bom, a verdade é que o século XX trouxe uma complexidade impressionante de novas ocupações, além daquelas que já existiam antes de começar o século XX. E elas foram muito bem atendidas, porque a escola, em qualquer nível, desde o ensino fundamental, o ensino médio e o ensino superior, incluindo a sua pós-graduação, fizeram isso com enorme competência. Na área da saúde, além do médico, eu preciso ter um engenheiro, o fisioterapeuta, o fonoaudiólogo, o auxiliar. Todas as profissões e ocupações, elas foram sendo moldadas e foram sendo muito bem resolvidas. Aquela figura de cá, o Charlie Chaplin. Antigamente, um produto ou um serviço atendia, por mais genérico que ele fosse, 10%, 15% da população. O que o século XX traz? A massificação do acesso a todos os bens e a todos os serviços. Em tese, você constrói uma sociedade que ela se revigora à medida que ela amplia a oportunidade de acesso a tudo. Vocês vão dizer com razão que jamais houve isso, e nunca foi todo mundo... Eu não estou me referindo, não estou fazendo elogio que as coisas foram resolvidas ou que ficaram... Mas, certamente, se você comparar com os períodos anteriores, a escala de acessibilidade para bens e serviços era incrivelmente menor a taxa do que foi o século. O século XX foi fantástico. O século XX só conseguiu isso porque fez uma coisa chamada linha de montagem. Era um sistema de desenvolvimento produtivo que permitia que eu fizesse uma linha de montagem onde eu traria profissionais formados por essas escolas que ficariam especialistas em fazer alguma coisa muito bem. E, ao aprenderem a fazer algo muito bem, eles, no conjunto de uma linha de montagem, o simbólico nisso é uma figura chamada Henry Ford, quer dizer, carro era um objeto inacessível, só pessoas muito ricas que se dispusesse a gastar muito dinheiro podiam ter acesso ao carro, e ele foi emblematicamente, um dos que pensou assim, não, todo mundo pode ou ter o carro ou ter o sonho de ter o carro. Portanto, eu tenho que montar um sistema de desenvolvimento, de produção, que me permita criar quantidades muito grandes. E se eu não estou construindo um único carro, eu construo uma linha de montagem para produzir muitos carros. Ou eu tenho alta costura, e cada pessoa, no caso, somente aquelas muito abastadas, poderiam usar uma roupa feita por encomenda, que era alta costura ou alfaiate, ou eu faço uma coisa que teve o mesmo papel do carro do Ford, que era chamado prêt-à-porter. O que é o prêt-à-porter? Eu construo roupas nos moldes da maior parte das silhuetas e das medidas possíveis das pessoas, e as pessoas compram muito mais barato, muito mais acessível, com uma diversidade muito mais ampla, a roupa pronta. Para nós é tudo uma coisa só, porque nós já nos acostumamos, nós nascemos já com prêt-à-porter. Mas uma geração antes de nós, as pessoas compravam tecidos, e tinham que procurar uma... Não estou falando o que é bom, o que é mal, eu estou falando como mudou. E, ao mudar, mudou a forma de ocupações, trabalhos, ou, em outras palavras, qual é a missão da escola.
A escola passou a ter, no século XX, a missão de formar ocupações, profissões, pessoas aptas a fazer com competência um trabalho específico. O que a escola tinha que fazer? Especializar. Portanto, simbolicamente do Chaplin, alguém que fosse um torneiro mecânico, que trabalhasse especificamente numa linha de montagem e que repetisse aquele procedimento, muitas vezes, quanto mais ele aprendesse a fazer aquilo, mais ele fazia, quanto ele mais fazia, ele ficava melhor naquilo. O que ele era? A ideia do especialista. O que passa a ser o papel da escola? Dotar alguém com um conjunto de conteúdos associados àquele papel que ele vai desenvolver, junto com um conjunto de técnicas e procedimentos mais ou menos bem definidos. Se quiserem usar uma terminologia mais direta. O que era formar um engenheiro? Um engenheiro mecânico. Era um elenco de disciplinas previamente organizadas, um conjunto de técnicas associadas à profissão de engenheiro mecânico e um conjunto de técnicas e procedimentos que caracterizavam aquela profissão. Vocês vão dizer, mas isso também mudou? Mudou mais ou menos. Se você pegar como referência a Escola Politécnica da USP e olhar o que é o programa, o que eram as ementas na década de 60 e comparar com hoje, muito parecidos. Eles começam fazendo álgebra, cálculo, estrutura, é muito parecido. Então, aquele modelo que foi um enorme sucesso no século XX, não foi ao acaso. A escola foi o maior sucesso do século XX porque ela atendeu plenamente um modelo de desenvolvimento, que era um modelo de desenvolvimento que dizia assim, eu quero especialistas. Se você me formar um especialista, eu estou satisfeito porque o perfil profissional é mais ou menos configurado. Eu sou capaz de antever o que eu espero de um profissional em cada uma das áreas típicas de ocupações que o país tem. E a gente fez isso com enorme sucesso. Por isso que a escola virou o sucesso que ela acabou sendo no século XX. Ela ficou, obrigado, Fernando, mais respeitada do que banco, mais... Vou pegar a figura do professor, ainda que não bem pago, mas o professor, ao longo do século XX, ganhou uma aura muito interessante. Ele era, e é, de certa forma, mais respeitado do que o banqueiro, mais do que o militar, mais do que, muitas vezes, um religioso, porque a escola foi um sucesso. E a escola, tendo sido um sucesso, o professor ganhava os reconhecimentos em função disso. Maravilha, se o mundo não mudasse. O que acontece ao final do século XX? É pura coincidência, gente, não tem nada de cabalístico nisso. A chamada revolução digital, ela começa antes do final do século XX. Mas ela, como qualquer revolução, começa lentamente. Há um conjunto de dúvidas. Se alguém aqui não lembra, mas no começo havia uma enorme expectativa pelos computadores, depois eles chegaram e foi uma relativa frustração. Hoje ninguém mais lembra disso. Mas eu tenho clareza, porque trabalhei nessa época com a chegada dos primeiros computadores nas escolas, a gente imaginava que eles iam chegar na escola e fazer uma revolução. Não fizeram de início. Pelo contrário, em várias escolas, os diretores trancavam os computadores, que eles queriam cuidar bem deles, para eles não serem... E ninguém tinha acesso. Depois ele entrou uma coisa muito singela, que era substituir a datilografia de textos por máquinas de escrever. E ali já era um primeiro prenúncio de que poderia fazer... Bom, eu não preciso dizer para vocês que entre aquele momento em que se tem dúvidas sobre o papel dos computadores na escola e a realidade atual, onde ele é parte integrante da vida, para o bem ou para o mal, de novo, sem juízo de valor, mas se alguém sair aqui e for num barzinho na esquina, a coisa mais comum é você ter 4 ou 5 jovens numa mesa de bar, sem conversar entre si, todos eles olhando para o seu celular, mandando mensagens, inclusive para quem está na mesa. Então, mudou completamente o que é a nossa maneira usual do dia a dia. Qual é o problema disso? O mundo muda, a escola não muda. O mundo muda e o professor, porque foi um sucesso, se recusa a mudar. Ele diz, foi assim que eu aprendi e é assim que eu vou ensinar. O aluno, por sua vez,
ele passa por fases. Nós tivemos aqui, particularmente no Brasil, onde as tecnologias digitais são utilizadas agressivamente pelos jovens, um relativo momento, especialmente quem trabalhou com o ensino fundamental, professora Reni, deve ter visto um momento em que houve um relativo atrito entre as crianças que iam fazer o ensino fundamental e os professores. A novidade, difícil entender o que houve, eles não brigam mais. Eles não brigam mais, alunos e professores no ensino fundamental. É uma briga superada. Superada porque eles não se conhecem. Eles não habitam o mesmo planeta, eles não falam a mesma língua. O que eles continuam indo é porque eles têm que ir para lá. Os pais mandam para a escola, a lei brasileira exige que ele vá para a escola. O professor, que é alguém decente profissionalmente, manda ele ir para a aula, ele vai para a aula, mas rigorosamente, salvo exceções que sempre vão existir, não se falam. Ambos, alunos e professores, estão cumprindo rituais absolutamente quase que esotéricos, porque eles não se comunicam mais, eles não se enxergam mais. É uma simulação. E isso, que era uma característica do ensino fundamental, se agravou no ensino médio. A gente fica procurando quais são as novas metodologias, quais são as novas abordagens. Simplesmente nós estamos falando de dois atores essenciais, que são educandos e educadores, que praticamente não se conhecem. Não se conhecem porque, literalmente, não habitam a essa altura o mesmo planeta. Nós estamos falando de professores essencialmente analógicos, seja pela idade ou seja pela sua formação, lidando com nativos digitais que são frutos de uma outra formação, que esse processo não é bem claro, sequer intrauterino. Se você pegar o comportamento de uma criança que nasce hoje, com alguns meses, como que ele se comporta quando ele vê um laptop ou vê um celular, é algo que é muito difícil de entender. A familiaridade... Bom, todo mundo aqui, pelo menos quem for um pouquinho menos jovem, se lembra, tinha laboratório de informática, de ensino de informática, como tem farmácias hoje. Eles desapareceram por uma simples razão de que as pessoas nascem sabendo usar aquilo. Alguém já falou de como que eu ensino informática para criança? Se alguém abrir uma escola de ensinar informática para criança, vai quebrar. Até porque não vai achar quem ensine, muito menos quem aprenda, porque isso se transformou em algo absolutamente inerente. Isso não é um fato pequeno, é um fato de máxima grandeza, porque isso impactou tudo. A maneira como nós nos relacionamos hoje, e que só vai aumentar. Eu tive há 2 semanas em Londres, no maior evento educacional que ocorre todos os anos, que é chamado BET, que é um evento gigantesco, e agora tem um outro associado, e vem aí uma coisa que não vem aí, que, de novo, lembra aquela figura do que já está convivendo com o que devia ter ido embora, mas está tudo junto? Voz. A relação com que as pessoas vão estabelecer com o conjunto das tarefas que vai ter que desenvolver durante o dia não será basicamente texto. Isso eu falo com certo desgosto, porque eu adoro texto e tenho um problema grave com receber mensagem de voz. Mas isso eu pouco importo. Eu não sou relevante. E o que é relevante é o fato de que as pessoas se comunicam com voz. Voz de assistentes digitais que são verdadeiros entes. Quem compra na Amazon tem o Alexa. O Alexa, ele é mais do que um vendedor. O Alexa, ao mesmo tempo que te vende, ele administra a tua vida. Você pode dizer para o Alexa, você tem o Oi Siri e vários outros, e você tem teu banco, que vai cada vez mais lançar um avatarzinho, esquece, não existe mais agência, não existe mais teu gerente, ele é uma simulação, mas você vai ter um bonequinho com o qual você vai fazer transferências, saber teu saldo, programar a sua vida, saber como que você leva tua roupa para lavar. Em suma, imagine isso na educação. Deixa eu contar um pouquinho, rápido, para vocês, a história do Watson. Todo mundo já ouviu falar do Watson da IBM. A IBM está associada à história da voz desde o seu início. O Watson, ele está famoso momentaneamente pela questão de exames médicos. Então, o que se faz já há alguns anos, com enorme sucesso, é uma junta de especialistas médicos, os melhores que eu possa juntar, contra o Watson.
e dou para eles os exames, que é o que o médico faz. Até onde eu sei, a experiência de todo mundo aqui deve ser qualquer consulta que eu marque hoje, a primeira coisa que o sujeito faz é um conjunto de exames. Portanto, ele vai dar um parecer à luz do conjunto de exames solicitados. Então, é plenamente possível eu fazer uma simulação entre uma junta de médicos altamente qualificados e o Watson, e perguntar qual acerta mais. Essa pergunta já não tem muito sentido. É óbvio que o Watson acerta muito mais. Mas não é essa a diferença. Se fosse isso, a nossa realidade não seria tão drástica. A coisa começa quando erra, e não no acerto. O acerto esquece. Quando erra, eu volto a filmar a junta de médicos. Tipicamente, o que acontece é não centrar no problema e ficar discutindo entre eles quem que errou, por que errou, em geral, transferindo algum nível de responsabilidade. Como que o Watson trabalha? Que bom que eu errei. Erro é aprendizagem. Isso chama machine learning. E essa é a grande mudança. Não é o fato de eu ter acertado, é como que eu lido com o erro. A partir do erro, a máquina gradativamente vai aumentando a sua capacidade de não errar mais. Portanto, não é só um algoritmo, mas é um algoritmo que cria novos algoritmos e que se aprimora continuamente. O que eu estou dizendo, em palavras bem simples, é que o Watson não vai fazer só cuidar de diagnóstico médico. Esse é um milésimo, um milionésimo do que ele pode fazer. Eu estou dizendo, de forma segura, é que todas as profissões e ocupações que puderem ser afetadas por algoritmos serão substituídos gradativamente por máquinas. O Jetson tinha a empregada doméstica chamada Rose, ela fazia todas as tarefas domésticas. Hoje, a minha filha mora na Holanda. Ela, toda vez que sai de casa de manhãzinha, ela dá um toque num bichinho redondo que fica rodando toda a casa, né? E quando ela volta, o bichinho já estacionou, porque ele fez todo o randômico, limpou toda a casa. Mas isso é muito simples. É uma máquina ainda qualificada de burra, porque você vai ter máquinas inteligentes via nuvem que irão fazer uma análise do que foi feito e, cada vez que ele erra, insisto, é a grande fonte do aprendizagem. E, portanto, essa máquina que aprende continuamente vai superando a capacidade humana de desenvolver trabalhos. O que nós estamos dizendo? Lembra que eu falei lá no começo que uma escola cujo papel é transmitir informações é inócua, ela vai desaparecer. Eu estou dizendo algo mais grave, que se você faz um trabalho que, de alguma forma, possa ser substituído por um conjunto de algoritmos complexos, você está desempregado. Não há papel na sociedade. A pergunta é, até onde vai? Ainda ninguém sabe. O que sabe é que não haverá nenhuma profissão e nenhuma ocupação que vá passar imune por isso. Essa revolução digital, ela está literalmente na sua pré-infância. Nós vamos enfrentar situações onde tudo que puder ser substituído será. Você fala assim, de fato, lá no meu supermercado já não tem atendente, porque agora eu passo o código de barras, eu mesmo pago, já está acertado com a... Esqueça, estou falando mais grave, é o supermercado que vai desaparecer inteiro. Então, você vai ter centrais de abastecimento, e as centrais de abastecimento vão ser monitorados por instrumentos de internet das coisas, que vão examinar, porque já sabem o que você tem dentro de cada um dos teus depósitos, da tua geladeira, é capaz de detectar o que está faltando e imediatamente já fazer a solicitação, que será entregue. Isso é bom ou é mal? De novo, esqueçam julgamentos. Observe o que está acontecendo e faça a pergunta fundamental: o que eu preciso educar para esse cenário, que é um cenário irreversível? Não há como. Contar para vocês o que o Watson está fazendo nas universidades. O Watson é um projeto da IBM e adotou uma universidade, chamada Georgia Tech, em Atlanta. Essa universidade, não sei se é uma boa notícia para dar aqui, ela só manteve seus professores, e o professor numa universidade americana é alguém bem configurado, é alguém que tem tenure, tem estabilidade, então não mandou embora porque ele não pode ser mandado embora.
Agora, tem uma figura que é a mais comum, que é o Teaching Assistant, que é o professor que dá aula mesmo, certo? Ele foi totalmente substituído por uma figura chamada Jill Watson. Quem que é Jill Watson? Ela atende todos os alunos, mas atende mesmo. Quer dizer, quando o aluno entra, ele baixa um aplicativo da Georgia Tech University, que essa Jill vai explicar para ele quais são as disciplinas que ele tem que fazer, voz. Ela entende o que o aluno pergunta, e se o aluno é novato na instituição, ela diz, vire para o norte, a tua sala agora, laboratório A32, você vai caminhar 40 metros, vira à direita, você errou, igual os GPS comuns, e depois ela vai perguntar como que ele estava, vai saber, porque ele estuda por aquela plataforma, o que ele cumpriu. Resultado, 2018, isso foi apresentado lá. Nível de respostas satisfatórias da Jill Watson, é uma mocinha, tem que ser uma mocinha pelo que eles perceberam lá. É 97%. Nem o melhor Teaching Assistant chegava a 97%. Mas não é essa a diferença. A diferença é o tamanho da equipe que está trabalhando nos 3%. E, trabalhando nos 3% que errou e sabendo que jamais chegará a 100%. Mas sabe que o caminho é a Jill Watson. Nenhuma escola deixará de ter um avatarzinho que será personal friend. Todo mundo fala personal para ir para a academia, né? Essa Jill, ela é amiguinha deles. É dela que ele põe para acordar, é com ela que ele faz um relato do que fez durante o dia, é ela que faz um acompanhamento do desempenho acadêmico dele, é ela que nota variações, inclusive de humor. E ele nos contou um segredo lá impressionante. Ele falou assim, o que a gente não conta para os nossos alunos é que ela simula que está pensando, porque se ela respondesse com a rapidez que ela poderia, ele rapidamente ia descobrir que é uma máquina. Então, ele faz uma pergunta sobre as emendas, os programas, e ela demora um pouquinho para dizer para onde que ele linka, como que ele resolve, mas é uma simulação, ela poderia ter sido muito mais rápida. Vejam que loucura que nós estamos. E a Jill cuida, obviamente, das finanças dele, observa se ele esqueceu algum pagamento. Ela é programável, e mais do que programável, ela é capaz de induzir, pela programação feita, o que ele pode ter esquecido. Ela faz, literalmente, na prática, até observar se ele telefonou para os pais, se ele tem o hábito de telefonar uma vez por semana, e se é aquela semana. Bom, eu não estou, de novo, dizendo que isso é bom ou que isso é mau. Eu só estou dizendo para os Teaching Assistant que existe um competidor. Imagine alguém que fosse numa cooperativa de táxi há 5 anos e falasse, gente, vem aí uma empresa, daí alguém levantaria, mas o sindicato não vai deixar. Eu sei que o sindicato dos táxis não vai deixar entrar o Uber. Acho que não adiantou muito, eles chegaram. Daí tem o Uber do Uber. Não importa. O que nós estamos dizendo é o seguinte, não estou dizendo que essa nova realidade é boa, eu estou dizendo que ela virá. De novo, e como que eu educo para isso? A resposta é que existe, sim, uma solução. Mas, certamente, aquilo que é a solução para esse cenário que a gente vai ter pela frente não é mais a solução do especialista da figura do Charlie Chaplin. Não adianta eu ensinar alguém a apertar um parafuso cada vez melhor. Há coisas que ou a máquina ainda não consegue, ou vai ter muita dificuldade. E essas coisas estão associadas, por exemplo, à empatia. Empatia é uma característica humana de você entender o outro, porque você tem a capacidade de se colocar na situação dele e vivenciar o que você vivenciaria se ele tivesse. Claro que um dia alguns futuristas dirão, o Watson vai chegar lá. Vai, mas vai levar um tempo grande. Para efeito da gente, pelo menos, sobreviver esse round, nós temos que explorar coisas que eles não fazem tão bem. Por exemplo, aprender a trabalhar em equipe. E se alguém fala assim, eu me lembro quando o professor Pedro Chaves montou, com todas as qualidades, o curso de medicina com PBL. E havia discussão na época contrária à PBL. Mas o PBL, que é o Problem Based Learning, ele tinha uma característica que na época não era tão ressaltado, mas ele era o grande ingrediente, trabalhar em equipe. Aprender a trabalhar em equipe se aprende na escola. Se eu não ensinar alguém que ele pode realizar uma missão, um projeto, somando esforços, ele deixa de aprender algo que é essencial.
Quando o empresário hoje vai contratar um funcionário, não necessariamente ele contrata o melhor funcionário pelo currículo. Ele quer aquele funcionário que, no contexto do trabalho a ser desenvolvido, tenha a capacidade, junto aos demais que vão estar envolvidos, saber lidar com eles. Isso, de novo, não que a máquina não possa, até suspeito que um dia vai, mas vai levar um tempo maior, que nós temos uma sobrevida de que, se nós conseguimos incutir isso nos nossos educandos, como prática cotidiana, certamente nós temos alguns elementos diferenciais. Próximo, por favor. Bom, isso aqui é um quadro resumo. Quer dizer, o que muda? Muda que nós trabalhávamos uma coisa chamada cognitivo. O que é cognitivo? Como que a gente aprende, o que a gente aprende, a arte de aprender, o conjunto de mecanismos do nosso cérebro, do nosso comportamento, do nosso processo de aprendizagem. Clássico. Cognitivo, analógico. O que é o metacognitivo? Metacognitivo é aquilo que transcende o que eu aprendo. Não importa mais o que eu aprendo. Importa é que, ao longo de um processo de aprendizagem, eu não aprendi só o que eu estava aprendendo. Eu aprendi uma coisa mais importante. Aprendi a aprender. O melhor aluno não é aquele que aprendeu. O melhor aluno é aquele que aprendeu e, ao longo da aprendizagem, descobriu como que ele aprende. É o subjetivo, é a consciência, é o aumento do nível de consciência de como que eu aprendo. Portanto, pode parecer um jogo de palavras, mas ele é tudo menos um jogo de palavras. Quando alguém aprende algo, se ele se limitar a ter aprendido algo, isso tem natureza passageira. Lembre-se que nós vivemos num mundo em que aquilo que foi aprendido está disponível. Mas se ele, ao aprender algo, aumentou a sua capacidade de aprender, porque tem mais consciência acerca de como que ele aprende, e o professor envolvido, uma maior consciência acerca de como que ele pode ensinar aquilo melhor, aquele processo é virtuoso. Porque isso dispara um processo que aí eu posso ser melhor do que a máquina. Eu posso ser melhor que a máquina, porque, se a máquina está continuamente aprendendo, eu estou continuamente aprendendo, e aprendendo temas sensíveis, que é a compaixão, por exemplo. A compaixão é um nível além da empatia. Eu posso ser empático, porque eu percebo o que está acontecendo com o outro, mas não faço nada. A compaixão é o elemento ativo. Eu percebo e faço, ajo, tomo a decisão, interfiro. Isso é ter compaixão. E a compaixão não é um ente, nessa altura, religioso. É um ente diferencial humano que permite que a gente possa, de alguma forma, enfrentar essa nova realidade. Vamos lá. O mundo anterior, de novo, aqui vale aquela máxima. Mas isso está falando ainda está aí. Claro que está aí. Lembra-se do passado que não foi embora? Portanto, o mundo anterior era simples, decifrável e fragmentável. Como que é o mundo que virá? Complexo. Ele só pode ser entendido na totalidade. Pegue um relógio. Eu tenho uma maneira de entender o relógio, que é quebrar o relógio em vários pedacinhos, olhar cada roldana daquela e tentar entender. Eu não vou entender. O mundo é complexo. Ele só pode ser entendido na totalidade. Portanto, aqueles ensinamentos, abordagens, metodologias que nós usávamos, sinto dizer, não funcionam mais. Pode gerar um divórcio, como gerou, entre o aluno e o professor, ou a professora que vão para a sala de aula, mas que já nem brigam, porque eles não habitam o mesmo planeta. Nós trabalhávamos com conteúdo disciplinar. Quando a diretora Neca se refere a metodologias ativas, ela não está falando isso porque é uma moda, não está falando isso porque é algo que é bonito ou porque é... Não! É porque, se eu estruturar meu ensino na base de conteúdo disciplinar clássico, eu não vou ensinar ninguém. E, se eu ensinar alguém, vou ensinar algo que é inútil. E, se eu ensinar algo que é inútil, a pessoa vai ficar desempregada ou frustrada. O que você tem hoje? Um mundo da coleta e as conexões entre áreas de saber. O que você espera num profissional hoje é que ele seja capaz de conectar informações de campos diversos do saber. E, a partir da coleta de áreas diversas do saber, formar uma opinião sobre um tema de natureza complexo. Próximo.
Nós falávamos, e ainda fazemos isso, basicamente análises teóricas, aulas expositivas, temas e laboratórios clássicos. Praticamente, o mundo caminha rapidamente para modelagem e simulação. Por quê? Porque assim será a prática dele no dia a dia. Se nós estamos preparando um profissional que vai lidar daqui por diante, eu me lembro, 10, 12 anos, e na USP, supostamente a nossa melhor universidade, a Faculdade de Educação, supostamente o local que deveria se dedicar a isso, e o tema, absurdamente, era o papel, que alguns negavam, do computador na sala de aula. Isso já explodiu, não existe mais o computador na sala de aula, não existe nem o computador. Tudo foi para as nuvens e ele está absolutamente em todos os lugares. A sala de aula é decorrência. Por sinal, é bom ter claro que não foram as escolas que adotaram tecnologias digitais. A escola chamaram os alunos para dentro. Os alunos vindo para dentro trouxeram tudo que obrigou com que as escolas tivessem que adotar. Eles não adotaram, foram adotados. Pela primeira vez, não é a universidade, a faculdade que sai adiante. Ela vem a reboque. Ela vem a reboque como vem o banco, como vem... Bom, próximo. Como que nós medimos nossos alunos? De novo, esse é o passado que ainda está presente. Pelo trabalho individual. O que a gente faz? Alguém diria, minha escola é mais avançada, eu não faço prova em papel. Eu chamo o aluno no laboratório, bem bonitinho, ele senta na frente de uma máquina. Esqueçam, tanto faz. Se ele faz sozinho um papel ou faz numa tela de computador, ele está medindo a competência dele, o desempenho dele, por uma prova individual. O que é o mundo do trabalho depois? A capacidade de se relacionar com os outros e resolver problemas. Isso está naquela prova? Está em parte, mas certamente a parte essencial não está contida. Então, como que eu trabalho, como que eu meço, como que eu valorizo a capacidade de alguém trabalhar em equipe? Isso vale para a área da saúde, isso vale para a área das sociais humanas, isso vale para a vida. Quer dizer, como fazer isso? De novo, não é instantâneo, não é imediato e muito menos é simples. Mas se a gente não entender que nós estamos progredindo de um para o outro, a gente não avança. Próximo. Tudo era centrado no professor. Quem definia a hora, o momento, o conteúdo, a abordagem, o enfoque, era o professor. O professor era muito honrado de fazer isso. E ele tinha razão. Só que a razão dele resolve o dilema pessoal dele, não resolve o problema do futuro do seu educando. Simplesmente porque eu uso muito um exemplo, porque é um que tem estatística bem definida, que é a equação do segundo grau. 90% dos alunos que dizem que sabem a equação do segundo grau, só para lembrar, ax2 mais bx mais c é igual a zero. Então, x é igual a menos b mais menos b2 menos 4ac sobre 2a. Eu posso garantir que eu aprendi com o professor. 90% dos jovens que sabem essa solução não aprenderam em sala de aula. Aprenderam numa noite, numa madrugada, numa manhã, cada um no seu horário, acessaram uma videoaula do planeta, com o professor que eles queriam, na hora que eles queriam, e ouviram uma exposição que, para eles, resultou aprendizagem. Esqueçam e se reconfortem com a ideia de que continua tendo um papel do professor. O primeiro deles é não brigar de que agora ele é parte de um processo de aprendizagem onde o centro que costumava ser ele passou a ser do educando. Isso não lhe tira a importância, lhe modifica o papel para algo talvez até mais interessante do que antes. Ele não é o centro do ponto de vista de que parte dele, os mais idosos, imaginavam que você só aprendia quando a professora ou o professor começavam a falar, e que você só aprendia na escola. Hoje você aprende em qualquer local, com qualquer um, na hora que você quer, como você quer, pela mídia que você quiser. Próximo. A relação era bilateral entre o aluno e o professor, mesmo que fosse numa sala ampla. O que você tem hoje? A aprendizagem é um fenômeno coletivo cooperativo, onde cada um aprende de maneira única num complexo que envolve muita gente. Próximo.
Nós tínhamos o espaço da escola e o tempo da aula. O que você tem hoje? Uma inexorável, que vai se ampliar de uma forma agressiva, total flexibilidade espacial temporal. A escola continua tendo papel? Claro que sim. Inclusive, o papel dela é mais relevante à medida que ela seja capaz de perceber de que ela deixou de ser o centro do espetáculo, ou, no mínimo, deixou de ser a exclusividade, o monopólio do processo de aprendizagem. É exatamente a partir desta percepção que ela se reconfigura, se reconceptualiza e recupera um papel. Se ela, por mais honroso que seja, continuar brigando contra isso, ela perde a briga e desaparece. Próxima. Veja, o que é o papel do professor? E continuará sendo. Ele tem que distinguir entre quem sabe e quem não sabe. Ao final de cada curso e cada período, um professor decente, todos são professores decentes, eles falam assim, essa parte da turma que aprendeu está aprovada, essa parte aqui não está. Converse com professores de educação fundamental. Cada vez mais eles vão contar uma história, cada um conta da sua maneira, mas eu converso com muitos deles. Mas a história contada de maneiras diversas, eles começam a localizar que lá no fundo da sala, vez por outra, um menino, uma menina, levanta a mão e fala assim, professora, eu não sei se eu sei, olha como que ele fala, eu não sei se eu não sei, eu quero que a senhora faça a pergunta que eu respondo, mas deixa eu trabalhar como eu sei. O que ele quer dizer? Eu nasci com um computador na mão, de qualquer natureza, celular, laptop, faz a pergunta, me deixa que eu resolvo. O que ele quer dizer? Eu sei como resolver. Ele nem é aquele que sabe, nem aquele que não sabe. Você fala assim, mas isso não é bom. Eu não sei se isso não é bom. O que é o mundo do trabalho? O mundo do trabalho, eu não estou checando se o funcionário, o servidor, meu colega, sabe, dá o trabalho para ele que ele resolve. Se isso é o seu mundo real, por que para o aluno é diferente? O exercício em sala de aula não deve simular, no limite do possível, a realidade que ele vai enfrentar enquanto cidadão, enquanto trabalhador. Portanto, é absolutamente compatível que eu tenha uma coisa que não está nem no campo do saber, nem do não saber. Próxima, por favor. E essa é a última, prometo ali. Nós tínhamos um mundo enfaticamente centrado na memória. O que nós temos hoje? Mais importante que a memória é como que eu me comporto, como que eu lido, quais são as atitudes, qual é o meu comportamento. Alguém que tenha menos memória, mas que tenha mais atitude, será, em tese, um profissional ou um cidadão melhor, mais bem adaptado, do que alguém que, fruto de uma memória, mas não era assim. Claro que não era assim. Século passado não era assim. Agora, a pergunta fundamental, que vai estar sempre presente, você está formando para o século passado ou para este século? Se for para o século passado, continue com a ênfase na memória. Houve um momento que era importante eu saber quais eram todos os afluentes da margem esquerda do Rio Madeira. Hoje, é fundamental que o aluno tenha a percepção da complexidade do que é um sistema de chuvas numa floresta tropical, como que esse processo faz por vias subterrâneas, 90% da água é transmitida, como que vai criando novos ecossistemas, como, por exemplo, entre a floresta amazônica e o Pantanal, como que isso se conecta com um conjunto de aquíferos que se formam a partir dele, entre eles o aquífero Guarani. Esses elementos de complexidade, de sistemas, hoje esse é o profissional que vai se dar bem no futuro. E não aquele profissional que baseou seu processo formativo na memória, que na época do Chaplin foi um sucesso. Próximo. Olha, a gente trabalhava com livros assemelhados. Eu falei da voz. A voz é um elemento fundamental nesse contexto. Nós estamos indo muito além de simplesmente falar em portais. Vejam, em momento nenhum aqui eu falei educação à distância. Esqueço educação à distância. Educação à distância é a pré-história de uma história que está se criando e que vai ter uma pós-história. Educação à distância, ela é um bom indicador do que viria a ser. Ela não é o que vai ser. O que vai ser é um conjunto absolutamente de processos
de ambientes de aprendizagem virtualizados e muito deles associado àquilo que eu gosto pouco, mas eu tenho que admitir que é irreversível, que é uma relação baseada em voz. Próximo. Nós, corretamente, demos muita ênfase, e não erramos disso, da importância de tradição, respeito e conceitos rígidos. Só que esses elementos importantes não podem e não devem se sobrepor a outros mais relevantes ainda, que é a ideia da adaptação. O bom profissional não é aquele que tem um código de... É também, mas, antes de tudo, adaptação. Eu faço remo, canoa havaiana, que é uma coisa muito interessante para entender o espírito de equipe. Mas aí se pergunta para o taitiano, que são os melhores remadores, qual é o melhor remador? E a resposta dele é darwiniana. É o que melhor se adapta às circunstâncias. Porque se eu tiver que remar com alguém que é ruim, eu não reclamo, eu me adapto. Me adapto não é baixar meu nível, é simplesmente saber como que eu uso a minha sabedoria para lidar, muitas vezes... O que é o mundo real, gente? Às vezes eu tenho que resolver um problema no condomínio, o sujeito é lidar com o síndico. Eu estou lidando com um mundo genérico, eu não posso dizer eu queria que todos os moradores desse prédio fossem diferentes. Eles são o que eles são. E como que eu, cidadão ou profissional, lido com aquele contexto? Então, o processo de adaptação aprende na escola. Uma escola tem que estar apta a isso. A tolerância. Tolerância é crucial. A tolerância significa tenha suas fés, tenha suas crenças, mas não deixe que elas te domine e não permita entender o que o outro pensa. Mesmo que o outro pense um absurdo do ponto de vista daquilo que é a sua fé de maior convicção. Mas se você desenvolve isso, isso faz bem para você, além de fazer bem para o outro. Empatia, eu já falei. Próximo, por favor. Uma escola, às vezes, e a diretora Neca certamente faz parte disso, faz tudo para evitar qualquer problema que os alunos tenham. E faz muito bem fazer, e isso não deve ser alterado. Mas não deve se irritar quando surgem problemas. Porque os problemas fazem parte da vida. E envolver os alunos, e envolver os seus professores, envolver os seus gestores em tratar problemas, deve ter a postura... Aqui nós vamos mimetificar o Watson. Que bom que eu tenho problemas. É com os problemas que eu... E passar isso para os alunos. O fato de eu ter ido mal numa prova é ruim, claro que é. Mas o fato de eu ter ido mal numa prova pode ser um elemento base fundamental a partir do qual eu construo uma nova trajetória. Portanto, quando eu faço o meu aluno incorporar esses elementos como sendo elementos absolutamente saudáveis, desejáveis, não é desejável ir mal, é desejável ter a competência de, a partir de ter ido mal, como que eu lido com os passos seguintes. Isso se chama resiliência. Resiliência, seja, eu já passei por muitas dificuldades, isso me fez melhor do que se eu não tivesse enfrentado dificuldades. Se nós não temos claro isso, Harvard tem absolutamente claro isso. Harvard, num certo momento, há 6, 7 anos, era uma reitora, ela percebeu que os seus alunos, especialmente do direito, não estavam indo muito bem, porque a Law School era a tal ponto organizada, sistematizada, ao longo de décadas, que não acontecia nada, e aquele profissional formado lá, ele era inferior a de outras escolas adjacentes, boas também, mesmo sem ser Harvard, mas que não tinham enfrentado problemas. Quando ele caía no escritório de advocacia, a primeira coisinha que desse errado, uma audiência que não foi tão bem sucedida, o que é absolutamente comum, esse aluno formado em Harvard não sabia o que lidar. E ela, mulher brilhante, pensou assim, eu não posso continuar assim. Ela teve, porque é Harvard, criar alguns artifícios para gerar problemas. Nós, no Brasil, não precisamos, problemas existem, é só lidar com eles. Próximo, por favor. Olha, a gente trabalha muito com metas individuais, mas no mundo, pense onde quer que você esteja, seja numa instituição como o INSTED, seja em qualquer outro mundo que você frequente. As metas têm natureza coletiva. Não há a menor hipótese de eu estar envolvido em soluções de problemas hoje que não sejam associados a isso. Próximo. Em suma, o que era uma escola no passado? Conteúdos, técnicas e procedimentos. Feito isso, alguém se formava e se dava
muito bem. Parabéns. O século XX foi uma maravilha para isso. Se a escola olhar para o século XX, é isso, conteúdo, técnica e procedimentos. É sentar aí, assistir a aula, fazer um teste individual, passar, dar o diploma, manda para a rua que ele vai se dar bem. Você pode repetir tudo isso, menos o se dar bem. Ele não vai se dar bem. Ele não vai se dar bem porque o mundo mudou, não porque a escola está fazendo errado. A escola está fazendo certinho. A escola não teve o controle, e não tem, de fazer o mundo parar. A escola parou, porque ela era um sucesso. Era um sucesso para uma sociedade que já não existe mais. E para educandos que não estão chegando mais. Esse é o drama. Próximo. Uma maneira sintética de dizer isso, para finalizar, é que a gente sai do mundo da pura aprendizagem, ou do aprender, e vai rapidamente em direção aonde o que é relevante hoje não é o que foi aprendido. É se no decorrer do processo da aprendizagem eu aumentei o meu nível de consciência sobre o que eu aprendo. Isso se chama metacognição. Nós saímos da cognição e vamos para a metacognição. Daí você fala assim, mas todas as pedagogias e todas as teorias que se divergem entre si, mas todas elas são cognitivas. Eu sinto muito. É como se dissesse, aquele que eu estava me degladiando num problema que já não é o problema. A pergunta não é qual é a tecnologia que melhor aprende, é qual é a metodologia que, ao longo da aprendizagem, construiu a possibilidade de eu aumentar o meu nível de maturidade sobre como eu aprendo. É isso que é relevante. E isso, absolutamente, é complexo, não está resolvido. Passam, sim, pelas metodologias ativas, porque você faz com que o estudante seja um elemento ativo no seu processo. Você quebra os paradigmas, você estimula o pensamento sobre novas perspectivas. Eu tive há 2 semanas com o diretor de educação da OCDE. A OCDE é a grande organização de desenvolvimento econômico do mundo. Ele, professor Andreas Schlissel, e ele estava comentando os resultados do PISA, eles aplicam o PISA. E ele falou assim, o Brasil é um dos países que eu tenho certeza, assim, ele está indo mal, porque a qualidade do ensino é mal, estou examinando alunos de 15 anos, mas ele está indo pior do que poderia ter ido. Porque o caos na aplicação do exame faz com que ele vá um degrau para baixo. Eu falei para ele, significa que se a gente mudasse algumas coisinhas, a gente iria um degrau para cima? Sem dúvida. Que coisinha é essa que ele precisa mudar? É um detalhe simples. Professor Pedro, se na hora do Brasil aplicar o PISA, internacionalmente ele tem um tempo, acho que são 3 horas, 2 horas e meia de aplicação. Se gastasse não mais do que 3 minutos, tipicamente hoje se classifica de 2 a 3 minutos, em que os alunos todos entrassem na sala de aula para fazer o teste do PISA, o professor idem, e antes de aplicar começar o teste, ele tivesse a magia, eu não sei como faz isso, de que os alunos que vão fazer o PISA fiquem quietos 2 a 3 minutos. E o professor idem, especialmente ele. Quietos, calmos. Pode ser multitarefa, mas calma, concentra, foco, relaxa, deixa a mente se preparar. A aprendizagem é uma arte, e é uma arte que pressupõe que teu cérebro entenda que você está entrando num processo de aprendizagem. E não que você está exaustivamente saindo de uma gritaria, de uma discussão sobre futebol, sobre política, sobre costume, sobre qualquer coisa, e simplesmente você senta na sala de aula e começa... Não! O problema não está no celular, o problema está no estado caótico da mente desses alunos que estão aprendendo e do professor, que chegou desesperado, atrasado, correndo, suado, pensando... Calma, todo mundo calma. São 2 a 3 minutos. Alguém vai dizer, é yoga? Não sei se é yoga. Faz qualquer coisa, não faz nada. De preferência, não faça nada. 2 a 3 minutos. De acordo com o diretor-geral de educação da OCDE, se nós, Brasil, eu falo Brasil porque em Singapura
que a Neca citou, eles já fazem isso. 2 a 3 minutos, não façam nada. Depois de 2 a 3 minutos, calmos, comecem a responder o teste. O Brasil hoje, que está no rabo do rabo, ele passaria mais ou menos para o meio da tabela, que é pouco para o Brasil, para o que a gente quer que o Brasil seja. Se você adotar isso, Neca, que está começando, e eu não sei qual é a metodologia. Se é metodologia ativa, maravilha. Eu sei que os professores são muito bons. Eu sei que os alunos que vão entrar vão ficar muito satisfeitos. Mas os alunos vão ficar mais satisfeitos ainda se aprenderem mais. Os professores, independente da metodologia, vão ter uma eficiência, uma eficácia muito maior se tivesse isso como hábito. Não é um tempo perdido, é um tempo ganho. Prepara a mente para a aprendizagem. Mesmo que você seja multitarefa, como serão os alunos que entrarão, mas eles têm que ser multitarefas onde eles sejam capazes de combinar isso com uma coisa chamada foco, concentração. O time que ganha não é o time desesperado que entra em campo chutando tudo e sendo expulso e gastando todo. É um time que entra conjugando dedicação, disciplina, foco, atenção. E isso não é algo que, ao contrário, é algo que se aprende. É um hábito, é um costume, é algo que você incorpora. Isso vai valer para ele aprender, vai valer para fazer o exame do PISA, vai valer para ele quando for fazer o ENAD, vai valer para quando ele tem um problema com o namorado, com a namorada em casa. Calma, pensa, foca, faça várias coisas ao mesmo tempo, mas a cada coisa que esteja fazendo, incorpore o teu corpo, o teu espírito, alma, se quiserem falar, centrado no mesmo ponto, no mesmo lugar. Os nossos educandos não fazem isso, os nossos educadores não dão valor a isso e não fazem e não praticam isso. Quando você consegue estabelecer uma sintonia entre quem está educando e quem está passando pelo seu processo de educação, veja, ele não está sendo educado, ele está passando por um processo onde um dos atores é o seu professor. Esse professor que conseguir fazer essa magia da capacidade dele ter foco, ele está dando a questão mais relevante. O resto da aula, eu não vou dizer que é irrelevante. Qual é a metodologia, qual é a abordagem. Eu diria que ele já sai ganhando nos 3-0 se ele conseguir estabelecer um mínimo de equilíbrio emocional que é pré-requisito fundamental para que o processo de aprendizagem ocorra. É como se eu preparasse o campo para algo muito produtivo. Eu não adianta jogar a melhor semente, fazer um esforço enorme, se o solo é infértil. E o melhor exemplo do processo de aprendizagem é que a maneira com a qual nós nos preparamos para o processo de aprendizagem é transformar o solo em fértil. Eu não tenho clareza, eu até sei que o Mato Grosso do Sul não está entre os estados que têm tido bons resultados em termos de ensino médio, embora sejam ruins os resultados, melhores do que outros estados. Mas se alguém tiver a curiosidade de saber o que é o clima do ensino médio numa escola pública à noite, não é um problema metodológico, é um problema de concentração, de foco. O professor fala assim, não adianta botar computador, não adianta botar PowerPoint, os alunos não têm capacidade mínima de prestar atenção com vontade sobre o tema que vai ser abordado. E o professor também. Quer dizer, ele tem tantos outros problemas. Então, não é algo simples. Eu só estou dizendo que a preparação para esse mundo que se avizinha, ela tem muito mais aspectos comportamentais, de como que eu aprendo num mundo mediado por tecnologias, do que exatamente o exercício da aprendizagem a qualquer custo. Porque não funciona. Quando a gente diz que a escola está falida, nós estamos dizendo assim, a escola não vai falir, a escola é um símbolo, a escola não vai desaparecer, como não desaparece o professor.
é que as suas ferramentas faliram. As ferramentas e as abordagens da escola tradicional pode ser boa, só não se aplicam à realidade que nós temos hoje. Próxima, para encerrar. Próximo, pode pular essa aí, pode pular, não vou falar muito. Bom, deixa eu só falar daquele maior desafio. Olha, nós vivemos um mundo, juro que eu termino aqui. Lembra que eu falei que eu sou mais otimista do que aparentemente a TV nos mostra? Porque nós temos oportunidade com as tecnologias digitais de algo que nós nunca tivemos antes, de que todos aprendam. Se alguém falar assim, mas antigamente rico aprendia, pobre não aprendia, não era assim. Mesmo entre ricos, alguns da família de mais ricos aprendiam, outros não eram supostos não dar para a escola. Hoje, em tese, não há limite, todos podem aprender, todos. Claro que você fala assim, mas o sujeito que está mal alimentado, é verdade, mas em tese, hoje nós temos a possibilidade de que todos aprendam. Nós temos a possibilidade mais importante que todos podem aprender o tempo todo. Mas tem um dado, que esse eu não vou ter a oportunidade de explorar muito aqui, mas que é o mais emocionante de tudo, é que nós temos um erro na nossa concepção do século XX, que é a média. Lá nós falávamos o seguinte, pouco importa que alguns não aprendam, que outros aprendam mais, mas em média todos aprendem. O que nós sabemos hoje? É sem sentido falar isso. Cada indivíduo aprende de uma maneira absolutamente única. O DNA, faz 50 anos que a gente sabe que existe uma molécula que nos caracteriza individualmente. Nós vamos levar mais alguns anos para descobrir que existe um DNA educacional. Cada um de nós aprende de maneira única e personalizada. E o que é uma boa escola? Não é aquela escola que esteja preparada para ter uma metodologia impecável que se aplica a todo mundo. É aquela que tem uma flexibilidade de entender que a aprendizagem é, sim, em última instância, um processo individualizado, único. E nem dois gêmeos univitelinos aprendem igual. Portanto, nós temos que perceber que o contexto e a genética interfere que a gente tenha, cada um de nós, a hora que mais e melhor aprende, as circunstâncias envolvendo características do docente em que eu aprendo com mais facilidade ou com menos facilidade. Existem mídias que pode ser visual, pode ser auditiva, pode ser sensorial, pode ser as mais variadas. A maior parte de nós aprende de todas as formas um pouquinho de cada coisa. Mas existem pessoas que são mais extremos. E a escola e o educador têm que ter essa percepção de que ele não pode exigir que todos sejam iguais. Pelo contrário, é belíssima a riqueza da diversidade de que cada um é um indivíduo único, mesmo que eu possa fazer isso em massa. Para eu fazer isso em massa, eu tenho que desenvolver uma coisa chamada, que eu não vou ter tempo de falar aqui hoje, com os professores eu posso estender um pouco mais amanhã, que é chamada analítica da aprendizagem, é chamada Learning Analytics, que é como eu estou fazendo um processo mediado por tecnologias, eu posso, em grande escala, entender cada vez melhor quais são as características de cada educando. E à medida que eu perceba, eu crio trilhas de aprendizagem individualizadas. Veja, eu estou combinando duas coisas estranhas. Todos podem aprender com eu poder criar trilhas individualizadas. Eu quem, gente? Máquina? Também. Eu quem? O professor? Também. A máquina sozinha não sabe e o professor sozinho só sabe lidar de 1, 2, 3. Nós precisamos resolver isso para milhões, para bilhões. Então, esses são os elementos. Aí tem essa questão do hibridismo, que eu não vou falar muito. São três, falei já, né? Próxima e última. Perspectivas. É isso. No passado recente, que ainda está aí, o Brasil tem uma característica muito forte. É um país que sabe fazer coisas boas e para muitos, mas não faz as duas coisas ao mesmo tempo. Faz boas quando é para poucos, e quando é para muitos, faz com má qualidade. O que o mundo futuro mostra? Porque eu faço para muitos, eu posso ter mais qualidade. Isso é Big Data. Se eu souber lidar com isso, significa o seguinte, eu transformo quantidade em qualidade.
Quanto maior a quantidade, mais eu aprendo e faço melhor para todo mundo. É meio paradoxal que eu estou falando que eu preciso mais gente para descobrir as trilhas individuais de cada um. Mas é verdade. Isso é um enigma que o mundo futuro vai ficar cada vez mais evidente. Falei demais, falei muito, muito obrigado. Próxima, estou à disposição para qualquer comentários, conversas. Muito obrigado pela atenção de vocês. Pessoal, eu queria agradecer imensamente aqui o professor Ronaldo Mota, um amigo pessoal muito querido. É incrível o conhecimento e o que ele traz. E os amigos que tem. E quando ele fala, e a gente vem buscando exatamente isso, vocês que já nos ouviram, vocês que já fizeram matrícula, ou vocês que procuraram saber, trabalhando e vêm acreditando exatamente nessa palestra. O que o Ronaldo Mota falou, a gente começou o INSTED de uma forma, a gente só voltou a falar em entrar em educação se fosse para fazer alguma coisa diferente. O professor Pedro está aqui, ele que sempre foi uma figura de vanguarda, sempre foi um educador que esteve à frente do seu tempo e por isso tanto sucesso teve na educação. Quando ele quis voltar para que a gente voltasse para o ensino superior, instigasse a gente a voltar para a educação no ensino superior, foi exatamente com esse propósito de fazer diferente, mostrar que dá para fazer diferente, que dá para ser muito melhor e que a gente tem que estar preparado para o amanhã. Cada um dos alunos que vão estar passando por aqui tem que estar pensando o que vai acontecer daqui 5 anos, daqui 4 anos, quando vão estar se formando. Como é que vai ser o mundo? Será que a gente vai estar preparado para isso? Então, a metodologia que a gente está adotando em 100% dos nossos cursos é exatamente pensando nesse futuro. É exatamente acreditando nisso que o Ronaldo está falando, que, como ele disse, o passado, o presente e o futuro se misturam. Se a gente tiver um pouco de clareza, parar para perceber o nosso entorno, eu acho que esse resumo que ele fez foi um dos quadros mais felizes que eu já vi. Porque muitas vezes a gente fala de forma fragmentada, mas a hora que a gente consegue colocar isso lado a lado e perceber as qualidades que são inerentes do ser humano, é isso que vai fazer diferença para nós. Eu acho, ele fala que vai demorar um pouco, que o computador poderá nos substituir. Eu acho que essa parte de empatia, e mais do que isso, a compaixão no final, né, isso aí é insubstituível. Isso máquina nenhuma conseguirá fazer. Conseguirá mimetizar o que o ser humano tem pelo próximo. Então, eu acredito extremamente que o caminho, o futuro é esse. Eu queria aqui falar da nossa coordenadora, dos coordenadores, a Dani. Ela que está conosco desde o começo. A primeira vez que a gente foi numa escola, numa instituição que trabalhava com metodologias ativas e que nos encantou quando conhecemos, a gente fez questão de levar a Dani. E de lá para cá, eu acho que cada vez mais vem reforçando essa convicção de que o que a gente está fazendo, do caminho que a gente está trilhando, do caminho que a gente está almejando, é o caminho que realmente vai fazer a diferença, é o caminho que a gente vai estar tendo orgulho de estar falando. Os nossos alunos se formaram aqui e eles vão estar fazendo a diferença. Obrigado, professor Ronaldo Mota. Obrigado a todos que ficaram conosco.